Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Ciclistas são perseguidos nas ruas de Porto Alegre. O medo na ciclovia está cada vez mais constante. E quando eu li, tinha um carro querendo me tirar da pista. E ele abriu o vidro do carro e começou a me xingar, querendo brigar. Ele começou a andar muito devagar e gritando comigo. Afinal, quem está dentro do carro? Polêmica no INSS está mais próxima do fim? Enquanto agências permanecem fechadas, Porto Alegre parece ter encontrado a solução para quem precisa do serviço. Daqui a pouco a gente explica. Finalmente sai chuva, entra sol. Os próximos dias serão de tempo seco no Rio Grande do Sul. Mas por quanto tempo? A meteorologista Estael Cias vai nos responder ao vivo. Agora sim a Libertadores começou. Nossa casa é a sua casa. O Internacional venceu no sufoco e o Grêmio não conseguiu passar pela Universidade Católica. Em seguida vamos analisar lance a lance do que rolou. E tem mais. Agora tudo é Grenal, aqui no SBT. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E olha só, em seguida nós vamos falar, porque olha, teve emoção, teve sufoco, teve jogão na tela do SBT. O resultado não foi o esperado pelos gremistas, né? Uma derrota por 2-0 para a Universidade Católica. O que é que aconteceu com o Grêmio? O que é que aconteceu entre os jogadores? Crise dentro do Grêmio? Será que isso é possível, Jeremias Werneck? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes para você. E também vamos falar sobre o Internacional, claro que venceu o América de Cali. Olha, foi no quase, foi tenso. Mas os 3 pontos estão garantidos. Daqui a pouco tem Jeremias Werneck e também o Glauco Paza analisando lance a lance. A gente vai um rápido intervalo, mas é muito rápido. E depois voltamos para ficar com vocês até a 1h30 da tarde. Até já. Todo mundo quer uma pele sempre jovem. Mas com o passar dos anos, a nossa pele vai perdendo a elasticidade e começam a surgir as rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno. Os colágenos normalmente são em pó, eles não são práticos, são difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação em reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. Portanto, podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm é enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, potencializando assim a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm não contém açúcar, podendo ser consumido por diabéticos também. Colágeno em pó, isto é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Experimente Fixaderm. Você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova. De novo. Hay un partido difícil de Copa Libertadores, la Copa Libertadores es muy dura. Sob o meu comando esse ano foi, infelizmente, a nossa pior atuação. Pois é, foi uma rodada quente, foi uma rodada tensa, foi muito tensa.
Foi decepcionante para os gremistas? Talvez para muitos. Mas o mais importante de tudo, né? Principalmente para nós aqui do SBT, do nosso time do SBT, é essa transmissão, né? Exclusiva da Libertadores da América. O Internacional, né? Ganhou de 4-3 do América de Cali. E do outro lado, então, o Grêmio perdeu por 2-0 para a Universidade Católica. Bom, a gente vai conversar agora, já chamo o Jeremias Werneck para contar para a gente, para conversar junto com a gente e dar todas as explicações do que vem aí pela frente. Eu já chamo também o nosso irmão querido. Deixa eu fazer uma homenagem aqui em nosso nome. Eu vou levantar a taça para o nosso colega Glauco Paz. Receba, Glauco. Não é nenhuma surpresa, mas cada vez que a gente te acompanha, ontem participando da transmissão, nos comentários, renova aquela admiração, aquele carinho, aquele respeito pelo teu profissionalismo e dedicação. Está aqui a nossa taça levantada em tua homenagem. Parabéns em nome de toda a nossa equipe dos gaúchos pela tua participação ontem na transmissão do SBT. Muito obrigado. Olha, a bondade é demais. Eu não mereço tanto. Merece. Na verdade, se eu estou aqui, é porque o time é muito forte. O time me dá todo esse suporte aí. Eu estava falando ontem com o Jeremias. Jeremias que aqueça também, vá se fardando. Todo o time tá de parabéns. Muito obrigado, André. Olha, parabéns ao time do SBT. A única coisa que eu não consigo responder é o seguinte. O pessoal aqui do SBT queria saber o que aconteceu com o Grêmio. Bom, e aí, se a Jeremias? gente soubesse, eu não sei. Jeremias tem essa resposta, não? O Glauco é tão gênio que essas bombas ele passa pros outros. Ele deixou pra mim. Foi só fazer um elogio pra ele, ele já chutou a bola aí pra direita. A pergunta que todo o Rio Grande do Sul tá fazendo, ele quer que eu responda. Nós temos... Vai até que horas o programa? Ah, tem muitas explicações. Não, até o fim da tarde. Não, mas olha, o Glauco viu de perto, acompanhou tanto quanto nós. Eu até procurei em casa se eu tinha um papelão, não tinha, senão eu teria trazido aqui. É um papelão. O Grêmio fez um papelão, sabe? Daquele mais simples, assim, entendeu? O Grêmio tomou 2-0, Glauco, e poderia ter levado 3, 4. Natural, O segundo gol da Universidade Católica, o segundo gol da Católica, esse que vocês estão vendo aí, o cara dá um chapéuzinho no Vanderlei. Isso é uma humilhação. E, Glauco, eu não sei tu, mas eu tive a impressão de que o Grêmio, com a saída do Jeromel, parecia que o Jeromel estava segurando a Cordilheira dos Andes na ponta dos dedos. Ele saiu, 2 gols em 2 minutos. E aí, Glauco? Pois é, mas aí eu volto também ao assunto Cebolinha, Jeremias, André, que muita gente dizia o seguinte, o Grêmio já estava mal e o Everton ajudava a carregar o Grêmio. Depois o Everton ficou numa fase ruim e o Grêmio também ficou numa fase ruim. Aí era a defesa que carregava o Grêmio. Olha, eu acho que o Grêmio tem muitos méritos. O Grêmio do Renato, campeão da América em 2017, era o melhor futebol do Brasil. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí que o próprio Renato talvez não tenha admitido e que agora ele começa a admitir. Viu só a declaração dele? Já é um sinal de humildade. Foi a pior partida. Eu acho que faltava o Renato reconhecer publicamente isso aí, porque a cobrança já vinha há muito tempo. Agora, o Grêmio não esteve bem na defesa, no meio, no ataque. Eu vou lembrar também o que falou o Mauro Galvão. Tá proibido de chutar gol? Coitado do Diego Souza, 11 gols na temporada, não teve uma chance sequer. Quer dizer, o Grêmio teve buraco atrás e teve ineficiência na frente. Alguma coisa tá errada. E os alvos, né, Jeremias? Diga. Preparação física e diretor executivo. Esses são os 2 alvos, né? Porque muita gente dizendo que o Grêmio não está correndo, outros dizem que o Grêmio não está treinando. A gente não tem acesso atualmente aos treinos, né, Jeremias? Não dá para saber exatamente, mas aí, essa é a cobrança maior. Aí a gente entra naquela questão que falamos dias atrás a respeito da troca do comando da preparação física do Grêmio, né? Não, o Glauco pegou assim, apanhou legal. E vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que o Renato falou então, isso que o Glauco referiu. Vamos ouvir da própria boca do Renato lá no Chile depois da derrota. Solta aí. Acho que sob o meu comando esse ano foi, infelizmente, a nossa pior atuação e com certeza foi a melhor atuação da Católica do ano. Então, infelizmente, não deu nada certo pra gente, deu tudo certo para eles, porque nós temos jogadores muito importantes, nós temos 7, 8 jogadores fora do time e eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo, confio em todo mundo. Agora, o entrosamento é totalmente diferente dentro do campo. Então, principalmente nisso, nós pecamos bastante devido à falta de entrosamento dos jogadores.
Mas o Renato é inteligente, porque ele já falou que tinha sido o pior jogo do ano em outras oportunidades. Só que aí vem uma atuação pior, então ele tá certo, ele tá renovando, né? Ele não tá dizendo uma mentira. Vamos ouvir o que o Diego Souza também falou, justificando essa atuação. Essa noite do Grêmio no Chile. Bota aí o Diego Souza. Olha, um dia totalmente atípico. A nossa equipe não costuma ter esse tipo de apresentação. Não conseguimos plantar a maneira da gente jogar e isso dificultou bastante para que a gente tivesse sucesso na partida. Glauco, a defesa sólida não existiu, o meio-campo criativo, dinâmico não existiu e o artilheiro da temporada não apareceu. O Grêmio vai voltar do Chile com o quê, Glauco? Me diz, tu que conhece tão bem o Chile. Uma baita dor de cabeça. Isso é certo. E o problema é o seguinte, que tem Grenal logo ali, né? Como eu falei na transmissão, não é questão agora de quebra-cabeça para montar o time, é os carros, né? Porque o vestiário, você viu que nas redes sociais o Thiago Neves falar sobre isso aí, né? Thiago Neves, que saiu agora do Grêmio, postou um negócio que precisou o Jael vir lá do Japão para defender o Grêmio, enfim, é uma crise que já extrapola o vestiário. E isso é um problema, sem dúvida nenhuma. Agora, providências têm que ser tomadas. Eu não sei se é a demissão do Renato, sinceramente, porque a gente pergunta, botar quem no lugar do Renato? Porque não é só demitir o técnico, é demitir o ídolo. E aí é um baita problema, né, Jeremias? Bom, aqui, ó, sobre esse assunto, tá? Mandei uma mensagem, vou até cuidar para não dar reflexo aqui, para não mostrar quem é que me respondeu. Mandei uma mensagem aqui, agora de manhã, perguntando, bom dia, Renato pode sair? E a resposta, vamos aguardar a chegada da delegação para conversar. Mas ele pode, o próprio Renato, querer sair? Não, vamos combinar uma coisa. O que o Glauco falou é certo, tá? Ele é um ídolo. O fato aqui é como contratar um parente para trabalhar na empresa. Não tem como demitir o parente, não tem como demitir um ídolo. Se ele sair, vai haver um acordo. O Grêmio e o Renato chegam e dizem que houve um final de ciclo. Só que o ponto aqui, Glauco, me parece o seguinte. Demite o Renato hoje, quando chegar a Porto Alegre de tarde. E o Grêmio vai como para esse Grenal? Já está fragilizado. Se o Grêmio tem alguma chance de resistir, é nesse trabalho do Renato, que vai completar 4 anos. Aliás, acho que hoje completa 4 anos. Vamos olhar aqui. Já enquanto isso, já vou fazer a pesquisa. Hoje é dia, hoje é dia 18. Então, 17 André hoje, Var, 17. confere isso aí, André Var. Já estamos aqui. Então, estamos aqui averiguando. Amanhã o Renato vai completar 4 anos à frente do Grêmio. Aí se tirar o Renato agora, demitir, aqui é semântica, gente, demitir, dispensar, fazer acordo, que seja, tira o Renato. Às vésperas do Grenal, Glauco, a gente já viu esse filme não faz muito tempo, né? O Inter tirou um treinador às vésperas do Grenal, e aí? Aí entra em campo a tal política de futebol. No caso do Internacional, aconteceu com o Diego Aguirre, aquele fato novo, né? O Diego Aguirre foi tirado às vésperas do Grenal, entrou o Odair e tomou 5. Aí vamos ver qual é a política de futebol do Grêmio, se é que vai acontecer a mudança de comando técnico, tá? Eu acho o seguinte, está muito mais na mão do Renato do que do Grêmio. O Renato pode chegar e dizer, olha, não dá mais. E ele mesmo tomar essa iniciativa. Ao mesmo tempo que pode acontecer de ir para o Grenal e aí, dependendo do que acontecer no Grenal, haver uma solução, uma possível saída. Agora, Jeremias, André, Grenal, olha, é complicado. O Grêmio pode ir com desvantagem. Digamos que o Inter é favorito. Mas e aí, vai que o Grêmio apronta no Grenal, aí já muda tudo, né? É muito complicada essa situação. Na viagem, acho que nada fica definido, embora eles já devam ter conversado. Vai ser definido na chegada em Porto Alegre. Ah, com certeza. Com certeza. Amanhã é dia 18, viu? Dia 18, 4 anos. Então, amanhã é 4 anos. Obrigado, Lili. Vamos chamar, Fê, o videozinho aí? Pô, então bota aí. O pessoal ontem se preparou, a gente montou uma equipe, assim, ó, pesadíssima para transmitir essa reestreia do Grêmio. E tava todo mundo empolgado. Quer ver? Solta aí. A Libertadores, Grêmio. E agora a gente tem música agora, né? Porque na Champions tem música e agora a gente também tem. E ó, isso aqui é música. SBT. Vamos, Grêmio. Beleza. Aí. Hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Vamos, Grêmio.
Tava preparado. Coração na mão. Todo mundo preparado. Gente, só uma interrupção rapidamente aqui, só para chamar, chegando, daqui a pouco nós temos detalhes sobre aquele crime que aconteceu em Jaguarão, lá no sul do estado. Daqui a pouco trazemos detalhes do filho que matou os pais, ali aparece a imagem dos pais, com a ajuda, teria mandado matar, com a ajuda de amigos, parceiros, sei lá. Daqui a pouco a gente traz outras informações que nos chegaram nesse momento, mas a gente vai continuar falando aí sobre os jogos de ontem, a estreia, né? A reestreia da Libertadores, que, né, deu a parada por causa da pandemia. Nós tivemos ontem a nossa estreia, a estreia do SBT nessa transmissão, que foi show, foi espetacular, uma coisa assim muito bonita de se ver, com o nosso colega Glauco participando da transmissão. E agora a gente vai falar do Internacional, que começou, parecia que ia fazer uma goleada, né? Pois é, rapaz, abriu a porteira já Ô, por um Jeremias. minuto, Glauco. Olha, eu achei que o futsal do Inter tinha voltado. 4-3 é futsal. Eu sou do tempo do futsal que era 20-12. O Glauco é do tempo que era futebol de salão. Isso, e a bola pesada. Eu sabia. Naquela época que era, né, tinha uma época que era uma chuva de gols. Aí as regras foram mudando, aí hoje já é um pouco, já se assemelha ao número de gols do futebol. Mas a boa notícia, Glauco André, é que o Abel Hernandes ele desencantou, né? Ele apareceu, ele fez gol com menos de um minuto, depois um rebote, um gol típico de centroavante dentro da área. A má notícia é que o Inter tomou 3 gols para um time que só tinha jogado 2 vezes desde março. E aí, Glauco? E aí, eu te pergunto, tem cobrança até para o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, há um certo tempo, deixou de ser aquela quase unanimidade, né? Mas a culpa, se é que existe, não é só dele, é do sistema. Glauco, O Inter tem tomado gols de bolas aéreas. Ô, Glauco. Oi. A gente está com uma interrupção. Vamos refazer o contato com o Glauco. E o Glauco, depois daquela participação de ontem, ele está, né, na companhia de passarinhos. O Glauco, tu ouviste a quantidade de passarinhos que tem ali cantando? Junto ao Glauco Paza. Eu sei que teu ouvido é quase um ouvido absoluto. Mas vai ver, daqui a pouco vai notar. Tava ali atrás, ali uns... Entendeu? Vai descobrir se é um roxo. Daqui a pouco o Glauco vai contar pra gente. Vai sinalizar aí. Vamos. Só pra dizer, o Inter jogou muito desfalcado. Mas o Zé Gabriel não foi bem. E o Zé Gabriel tava no outro lado, né? Enfim, depois a gente vai voltar pra falar mais dessa parte boleira. O que interessa é o seguinte pro Inter. Ganhou. Testando som. Ganhou. Tá testando e tá tudo ok aí, Glauco. Mas olha, a imagem perfeita. E esses passarinhos, e esses pássaros aí cantando, te acompanhando. Isso foi depois do sucesso de ontem da participação, né, Glauco? Hoje tá tudo lindo, com exceção da volta do Grêmio. Tem que avisar o Grêmio que a Libertadores recomeçou ontem, tá? O pessoal tá no Nana Nenê ainda. Lembra da história do Nana Nenê? Agora, no caso do Inter aí, a cobrança do sistema defensivo é forte. Eu acho que o Cudê já viu muito claramente o que tem que fazer, né? Porque o Vitor Cuesta individualmente já não vem bem, tem cobrança em cima do Marcelo Lomba, a questão do momento que todo mundo falava, não, de repente pode ser uma alternativa no lugar do Zé Gabriel, que está muito enfeitado, também vazou. É uma questão complicada, porque você fazer 4 é muito difícil, você tomar 3, poxa, né, Jeremias? Tem um desequilíbrio tem um muito detalhe, grande. né? Fazer alteração no time depois de uma vitória é uma coisa, né? Diferente da situação agora que passa o Grêmio. E foi um gol que ele entrou para a história, não foi o primeiro gol? O gol do Abel Hernandes foi o gol mais rápido do Inter na Libertadores, né, Glauco? Então isso é muito importante. O mais rápido, né? O mais rápido. Foi com 47, 45 segundos, alguma coisa assim, tá? Eu vou até te pedir, Glauco, fica aqui com a gente, vamos ouvir o que o Abel Hernandes falou sobre esse gol. Para ele é muito importante, tá chegando no Inter. Bota o Uruguai aí. Creo que hicimos un buen partido, creo que todo el equipo hizo un buen partido, más allá de que nos convirtió en 3 goles, pero es lo que tiene la Copa Libertadores, donde te descansas un poquito, el otro equipo te llega y te hace daño. Y bueno, en lo personal me sentí muy cómodo, fue mi primer partido en Copa Libertadores, así que lo disfruté mucho. Y bueno, con Cavani tengo una relación de hace más de 12 años, 10 años, de cuando llegué a Palermo, él estaba ahí, y me ayudó mucho. E é um dos melhores atacantes do mundo, isso não há dúvida. Vocês viram que ele já deu aí um spoiler, né? Pra falar do Cavani. Pois é, qual foi o gancho? É porque eles são conterrâneos, né? São conterrâneos, passaram juntos pelas seleções de base. Inclusive, ele relatou uma coisa que eu não me lembrava, eles jogaram junto no Palermo, um clube pequeno da Itália.
que ninguém me escute lá em Palermo, né? Mas ele é pequeno, enfim. Ô Glauco, será que o Cavani virou uma cortina de fumaça, assim, uma bengala pro Grêmio nesses dias que antecederam lá no Chile ou não? Nós estamos sendo muito paranoicos aqui. Acho que a gente é um pouco paranoico, sim. Na verdade, o que eu ontem comentava é o seguinte, é um assunto da internet, a vinda do Cavani, mais do que a realidade, né? Assumiu proporção muito maior, de repente, do que deveria ter nesse momento. Existe a negociação? Claro. Até existe. Mas ele não está chegando no aeroporto agora, ele não está ali no Chuí, ele não está lá em Santana do Livramento, que tem atravessado a fronteira. Calma, pessoal, ele não está vindo a cavalo também. Então, muita coisa se criou de folclore em relação a isso. Agora, é chato, né? É chato porque o aniversário do Grêmio foi num dia, o Grêmio levou essa tunda, esse laço no outro dia, e aí o Cavani acaba sendo chacota, principalmente pelo lado dos colorados, né? Claro. Mas eu vou ser otimista, tá, Jeremias? Olha só, a gente falou de tanto problema, o Inter é líder, tá? O Grêmio tem tudo, tem Grenal, é verdade, mas tem tudo para se classificar também, porque esse América de Cali não é grande coisa, e a Universidade fez partida de exceção. Eu concordo. Tá certo. Bom, Glauco e Jeremias, daqui a pouco a gente volta a conversar e vamos falar também das outras partidas da rodada de ontem, então. Tá certo? Não falta assunto, rapaz. Então... Se bobear, vou levar essa taça. Que bonita, né? Vou sair daqui. Até já, Glauco. Até já. Jeremias Werneck, atenção, gente. Chamado urgente, meio de 4 minutos. Foi presa em Jaguarão mais uma pessoa que está envolvida no crime. O crime do filho. O filho que planejou a morte dos pais, dos próprios pais. Aqui em Jaguarão, na fronteira, isso foi no final de semana. Na redação, o colega Lucas Abate nos traz informações e os detalhes de mais um crime chocante aqui no Rio Grande do Sul, atualizando, inclusive, sobre a prisão aí de mais uma pessoa, não é mesmo, Lucas? Bom dia, André. Bom dia a todos. Essa história, olha só, vai ganhando aquele contorno mais trágico ainda. A gente fazia uma comparação com a Suzane von Richthofen e agora mais uma semelhança, porque foi presa nesta manhã uma mulher de 18 anos que era a namorada do filho das vítimas que já estava preso. E, segundo a investigação, André, ela que foi a autora dos disparos que mataram o Paulo Adão Moraes, de 50 anos, e a esposa Manuela Moraes, de 40 anos. Se lembra que a gente tinha dito que o filho planejou por 2 anos, mas quem atirou tinha sido outra pessoa. Isso. E até mesmo no início da semana, um jovem foi preso, também suspeito de estar envolvido, mas agora a polícia chegou até essa jovem de 18 anos, que, segundo a investigação, ela que matou os pais do namorado. Outro detalhe muito importante que foi identificado pela investigação é de que o crime teria uma motivação também financeira. Não se tinha uma motivação muito clara, não sabia se era uma questão de comportamento, financeira, e agora a polícia fechando essa linha de investigação, André, de uma motivação financeira para esse crime chocante em Jaguarão. Algum seguro? Algum tipo de propriedade, herança, algo que não está bem claro ainda, mas a polícia tem essa linha de investigação muito forte de motivação financeira para esse crime. Tem o nome dela, Lucas? Não, André. A gente não tem o nome, né? A gente não tem o nome, mas até porque agora com a lei que determina que não se divulgue, enfim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir essa informação, mas já a gente vai conseguir ter os detalhes. Então, resumindo, para quem está chegando agora, 12:06, este é o casal que foi morto. Foi agora no final de semana, né, Lucas? Foi na última sexta-feira, André. Sexta-feira. Ao longo do final de semana, a polícia identificou que o filho que havia planejado a morte dos pais, o filho foi preso. Na segunda-feira, um outro jovem que não se sabe ainda qual seria a participação dele, foi preso com uma arma, um revólver calibre 22. Foi preso com essa arma e que deve ser a arma que foi utilizada no crime, e agora essa namorada. André, outro detalhe importante dessa história é de que essa jovem fez alguns posts no Facebook logo após a morte, lamentando. A gente tem na tela, a gente pode ver agora. Ela disse assim, ó: com dor no peito, eu digo quanto vocês farão falta na vida de tantas pessoas e certamente na minha. Sempre alegres, dispostos e sorridentes. Isso, a assassina desse casal escreveu no Facebook logo após a morte. Tá ali aparecem os detalhes. Olha só, foi dia 12 de setembro, dia 12. Isto foi, dia 12 foi sábado? Sexta-feira? Eu já confirmamos, se hoje é dia... Foi sábado. Às 13h15 da madrugada, esta postagem. Ali aparece Bruna Alves. Sem palavras para descrever a dor no coração
Sentirei a falta de vocês dois eternamente na minha vida e com tudo que me ensinaram. Com dor no peito eu digo o quanto vocês farão falta na vida de tantas pessoas e certamente na minha, sempre alegres, dispostos, sorridentes. Jamais esquecerei da família que me proporcionaram e do conjunto de momentos incríveis, mas infelizmente hoje vocês deixam saudades eternos em nossos corações. E ali o nome de todos. Esse é o registro desta pessoa que foi presa agora de manhã, Lucas. Agora pela manhã, presa preventivamente, o caso praticamente elucidado, esclarecido pela polícia. Já se sabe quem planejou o crime, o filho, e agora quem executou, a namorada do filho de 18 anos, que fez esse post, André. Até alguns outros casos que a gente acompanha. Teve aquele caso de segredo recentemente também com uma motivação financeira. Da própria... A filha e a mãe planejaram esse crime. Também tinha o namorado da filha, também estava junto com eles. E também teve esses posts no Facebook, uma forma até, André, de se criar um álibi, tentar enganar. Um falso sentimento, né? Pura falsidade, não é verdade? Realmente estava sentido com aquilo ali. Mas tudo mentira, um post falso, para tentar enganar as autoridades, que conseguiram agora esclarecer esse caso. Esse caso de segredo foi aquela menina que matou o pai, né, com o auxílio do namorado e a mãe. Né? Isso agora há pouco tempo. Tivemos o caso, e também foi para as redes sociais, tivemos o caso lá de Planalto, da Alexandra, que também fez postagens e entrevistas, né, depois de ter assumido o crime de ter matado o filho, que é o Rafael. E essa foto aí que a gente está mostrando é da Bruna? É isso? É a Bruna. Tá aí a Bruna. Tá aí a imagem da Bruna, que, repetindo, foi presa agora de manhã, né? Por suspeita de de ter atirado, inclusive, né, Lucas? Sim. De ter atirado, né, nos pais do namorado. Este crime que aconteceu na sexta-feira em Jaguarão. Daqui a pouco o Lucas Abate volta com outras informações pra gente. 12h e 10 minutos, e atenção, ainda hoje, olhem só que história, o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Preste atenção desse carro. Estão olhando esse carro aí? Este carro branco? Pois é, ciclistas estão sendo perseguidos nas ruas de Porto Alegre por este carro. O medo na ciclovia está cada vez maior. Nós vamos ouvir o que uma das vítimas fala. Preste atenção. E quando eu li, tinha um carro querendo me tirar da pista. E ele abriu o vidro do carro e começou a me xingar, querendo brigar. Ele começou a andar muito devagar e gritando comigo. Esta é a preocupação. Esta é a preocupação, porque nós já tivemos aquele caso aqui no bairro Cidade Baixa, anos atrás, de um motorista indignado que atropelou diversos ciclistas. Todos lembram, né? O caso o Nais, o sobrenome dele. O Neis, como chama. Mas este carro branco está sendo perseguido, mas está sendo investigado. Está sendo investigado. E daqui a pouco o Lucas Abate vai trazer outros detalhes a respeito disso. É uma pessoa que persegue ciclistas, faz ameaças e vai embora. Então, daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. 12h11. E atenção, uma operação, um pente fino no presídio de Caxias do Sul. Hoje de manhã, lá na Serra. Ao vivo de Caxias, o colega Guilherme, Guilherme Fadanelli, nos traz informações. Ele que está na região da Serra, a respeito desta operação no presídio que aconteceu. E ele traz os detalhes. Guilherme Fadanelli, boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. Olha, essa operação começou por volta das 6 horas da manhã, com a concentração dos órgãos de segurança nas proximidades do presídio. Depois disso, os agentes seguiram em direção, então, à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, que fica ali na região do Apanhador, mais afastada do centro da cidade. Participaram dessa ação 130 policiais militares, além de agentes da SUSEP, Polícia Civil e também da Polícia Federal. Essa operação, como você disse, fez um pente fino na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, faz parte do programa RS Seguro e tem por objetivo, além de avaliar a questão estrutural da penitenciária, também ver a questão dos presos. Por exemplo, 2 detentos foram transferidos da penitenciária para outros presídios do estado por questões disciplinares. A gente ainda não tem, André, o balanço da operação, o levantamento está sendo feito neste momento pela SUSEP, mas o que se sabe aí, por exemplo, é que a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul tem 1.159 detentos para apenas 430 vagas, ou seja,
está super lotado e a Brigada e a SUSEP esperam encontrar aí drogas e armamentos dentro dessas 3 galerias que fazem parte do complexo. Agora, 12h13, estamos conversando direto da Serra com o colega Guilherme Fadanelli, que traz informações desta operação, e a gente pede para tu resumir mais uma vez. Muita gente chegando agora com a gente, sejam bem-vindos ao SBT, estamos com o SBT Rio Grande, falando agora sobre este caso, esta operação que aconteceu na Serra. E, Fadanelli, a gente sempre, quando fala da região da Serra, não uma cidade específica, mas o aumento da violência em toda essa região, principalmente ligada ao tráfico de drogas. Então, teve essa operação, uma quantidade muito grande de policiais, inclusive, como a gente pode observar aí nas imagens, né, Fadanelli? Exatamente. O número de policiais impressiona aí nas imagens, a gente vê eles caminhando em direção à penitenciária. E realmente, como tu disse, André, a questão do tráfico de drogas é muito forte aqui na região da Serra. Lá na penitenciária estadual de Caxias, inclusive, são 3 galerias. E em cada uma dessas galerias há presos de diferentes regiões de Caxias do Sul, porque se misturar pode dar problema dentro da penitenciária, nessa disputa, inclusive por pontos de drogas de Caxias do Sul. Sinceramente, né, então... Fadanelli? Hein, Fadanelli, desculpe, agora, o que sinceramente é inaceitável a gente ter esse tipo de problema dentro das prisões. Ora essa. Mas como assim? Quer dizer, dentro das prisões ainda tem que se ter esse cuidado de não colocar presos que pertençam a outras facções, a facções diferentes, enfim, porque pode dar rebelião, pode dar confusão, pode ter morte. Isso não poderia acontecer. Quer dizer, isso é inaceitável que se aconteça ainda nos dias de hoje. Mas, infelizmente, a situação é essa. Inclusive, nós mostramos aqui, dias atrás, as penitenciárias de Canoas, né? As PECAM, que são 4 unidades. Apenas uma unidade hoje, ela é reservada para pessoas, né, que não pertencem a nenhuma facção, porque, infelizmente, as outras já tem que se ter todo um cuidado para você separar também. Isso que estas unidades de Canoas foram construídas justamente para abrigar esses presos que não pertenciam a facção nenhuma. Mas a pressão foi tanta, ou seja, o número de presos foi tanto, que eles tiveram que abrir as portas dessas novas prisões para esses presos aí de grupos, né, de facção, inclusive com 2 mortes de pouco tempo para cá, né? Um esquartejamento, inclusive, como falamos na semana passada. E isto aqui em Canoas, numa prisão que é para ser modelo. Então, já isto, eu sei que é difícil de controlar, nós temos um problema muito sério nas penitenciárias aqui no estado, mas é inadmissível que isso aconteça. Os presos precisam ser separados, porque senão, por serem de facções diferentes, eles brigam. Então, foi esta operação. Se tem o resultado dessa operação, o que conseguiram encontrar? Ainda não, André. A gente está aguardando o resultado, o balanço dessa operação pela SUSEP. Eu entrei em contato agora há pouquinho com a assessoria de imprensa da Superintendência, mas até o momento o balanço não está concluído. Muito bem, e a gente vai acompanhar e daqui a pouco trazemos outras informações. Agora, temos um outro assunto muito importante com o Fadanelli, o nosso colega Guilherme Fadanelli, que é repórter na região da Serra, mais na região aí de Caxias do Sul. Ele está em Gramado nesse momento, mas é algo que vem chamando muito a atenção, preocupante, relacionada à Covid-19. Conta pra gente o que está acontecendo na cidade aí de Gramado, hein, Guilherme Fadanelli? É uma situação, André, que está assustando os moradores aqui de Gramado. Um surto de Covid-19 numa clínica para idosos, uma clínica para pessoas de alto poder aquisitivo, mas que nem isso impediu o avanço do Covid dentro dessa clínica. Até o momento, 7 idosos morreram. Nós temos outros 5 internados em estado grave no hospital aqui de Gramado e 1 também na enfermaria do hospital. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho mais essa história e também trazer a postura do Ministério Público, que entrou nesse caso aí, porque também está preocupado que esse surto se espalhe aqui por Gramado. Até porque foi de uma maneira muito rápida, né, Fadanelli? Foi uma questão Exatamente, André. A primeira internação foi no dia 3 de setembro, a primeira morte dias depois, no dia 10 de setembro, e de lá para cá a gente está no dia 17 de setembro, já tem 7 mortes. É um número assustador. O colega Lucas Abate tem uma pergunta para ti, uma colocação para fazer, né, Lucas? Não, André, até ia fazer um questionamento até sobre outro assunto do presídio, mas já que o Fadanelli entrou nessa questão de Gramado também, é importante a gente lembrar que lá no início teve uma restrição muito grande nos asilos, muita gente foi impedida de entrar, teve túnel de abraço que a gente mostrou
por aqui, a questão também de restrição de visita teleguiada por computador. O que aconteceu de lá para cá? Será que esses asilos começaram a abrir algumas brechas? De que forma que o vírus acabou entrando nesses locais? Pois é, nesse caso aqui de Gramado, Lucas, a suspeita é que o vírus tenha entrado na clínica por um funcionário ou por um prestador de serviço, já que as visitas estão proibidas desde março, quando começou a Covid-19 aqui no Brasil. A Secretaria ainda está avaliando e investigando essa situação para ver se chega, né, a uma resposta para esse surto. Mas o grande medo, pouco... como eu disse anteriormente, é que isso se espalhe aqui pela cidade. Já tem 2 pessoas que tiveram contato com funcionários e que estão com Covid. Daqui a pouco voltamos a conversar. Obrigado, Guilherme Fadanelli. Em seguida a gente volta a falar Lucas Abate. Agora vamos falar mais uma vez de... Vem aqui para minha imagem. Vamos falar mais uma vez de Libertadores da América. Hay un partido difícil de Copa Libertadores, la Copa Libertadores es muy dura. Sob o meu comando esse ano foi, infelizmente, a nossa pior atuação. Hashtag Liberta no SBT. Me abandonaram, cadê o Jeremias? Cadê o Glauco? Cadê o Lucas Abate? Ah, o Glauco veio aqui. Cadê? Põe o Lucas Abate também na tela. Não, daqui a pouco vem o Lucas também. Muito Vai bem. ter que se contentar comigo aqui. Vai, só eu tô. Para biscoito sempre, para biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Pazza, bom, a gente está aí numa discussão, né? Vocês conversando bastante aí, o Jeremias e tu, a respeito, principalmente da questão preocupante que é a do Grêmio. Aí se tem aquele questionamento, mas não é um número da falta de jogadores, né, que estão aí afastados por diversos motivos, né? E aí a gente já projeta a próxima partida, que é extremamente importante também, né, Glauco? E vamos traçar alguns cenários do próximo Grenal. Se o Inter vencer, por exemplo, dispara, vai a 10, dispara na liderança do grupo, já classificação garantida, enfim. E na gangorra, que a gente falou em outro programa, lembra? A gangorra quebra de uma forma... Tu falaste ontem na transmissão, inclusive, né? A famosa gangorra tricolor. E aí o Grêmio passa a ter adversário, por exemplo, como o América de Cali, a Universidade do Chile, porque vai ter que definir em casa, vai ter que vencer obrigatoriamente, fica naquele sufoco danado. Agora, se o Grêmio conseguir reverter, vencer no Grenal, por exemplo, a gangorra já, né? É aquela história que a gente fala, um jogo faz toda a diferença. Agora, um fato curioso, André, que aconteceu. O Thiago Neves, que foi demitido, dá para dizer assim, foi demitido. Teve a rescisão de contrato assinada pelo Grêmio, não deu certo no tricolor, postou lá nas redes sociais algo tipo, e aí, o culpado ainda sou eu, a culpa ainda é minha, ironizando a situação. Você tá vendo aí, né? Uma atitude até, de certo ponto, deselegante, eu não sei qual é a palavra exata para usar, né? O Jael, ex-jogador do Grêmio, que está lá no Japão, que tem uma ligação forte com o tricolor, chegou a responder para ele, olha, não faça isso, você está fazendo coisa errada. Deixa eu ler aqui, Glauco. Colegas. Leia, por favor. Olha só, ele colocou assim, ó. Isso que ele botar com o totem ali estou de luto por um amigo, né? Aí ele, um detalhe, perdeu uma pessoa próxima, quer dizer, né, em tese, a gente nem imagina que uma pessoa esteja disposta a mexer em rede social. Bom, aí diz, Thiago Neves, isso às 6 horas, não é isso, né? Continua sendo o culpado? Interrogação e uma carinha de pensando, né? E aí o Jael responde, respeita seus ex-companheiros, cara, te acolheram muito bem e você faz isso. Creio que diretamente não foi para eles, mas fazendo isso, você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é a culpa de tudo isso. Deixa de ser abobado e apaga isso. Será que ele apagou ou continuou sendo abobado?
Que coisa, né? E isso não é discussão de torcedor, é discussão de jogador profissional. Agora... A rede social, André, se dá para isso também, né? Tem muita coisa falsa, tem fake news, mas tem também isso aí que a gente consegue tirar algumas conclusões da crise que está afetando o Grêmio. Tem outras pessoas que estão falando nas redes sociais que o Grêmio simplesmente não treina e que um jogador lá de dentro teria falado que eram 25 minutos de treino somente, ou seja, que o Renato não comandaria treino. Quer dizer, está disseminada essa crise e é preciso a intervenção rápida do presidente, hein? O próprio presidente Romildo Bolzan botar a mão forte no vestiário para tentar controlar. Sobre redes sociais, André, atenção. A gente tem visto mobilização de torcedores para esperar o Grêmio. O Grêmio sai do Chile agora à tarde, em voo fretado, de volta para Porto Alegre. Mobilização de torcedor para fazer protesto. Olha, eu vou dar no mínimo 3 motivos para a torcida não ir no aeroporto. Primeiro, não resolve, tá? Não resolve ir lá no aeroporto, tentar xingar, tirar coisa, não resolve, tá? Segundo lugar, porque tem pandemia, né? Evitar a aglomeração. E terceiro lugar, porque vai ter a brigada. Quer protestar? Vai lá na própria rede social, vai no site do Grêmio, na ouvidoria, manda lá no grêmio.net toda a sua reclamação, extravase lá, mas não adianta ir no aeroporto, né, André? Não, não adianta. Olha só, deixa eu aproveitar aqui. Bom, a gente não para. Enquanto o Glauco está falando, já o Jeremias Werneck, vem para cá, Jeremias, vem para cá. Olha só, o Thiago Neves não tirou o tweet. Faz 12 horas exatamente. Não tirou o tweet. Continua lá e a repercussão, né, ô Jeremias? Ah, a repercussão é enorme. Bom, a gente viu pelo número ali. Olhem só, deixa eu olhar aqui rapidamente. Assim, ó, quando tu olha, quer dizer, o Grêmio não precisava se submeter a isso. O Grêmio não precisava contratar o Thiago Neves, o Grêmio não precisava ter rescindido com o Thiago Neves. Eu quero só lembrar para vocês aqui, o Thiago Neves foi rescindido, demitido, na sexta-feira pela manhã, 20 horas depois de sair como titular do Grêmio. Ô, Glauco, se o cara joga na quinta-feira, o cara deu camisa 10 e literalmente ele era o camisa 10. Poxa, sabe? E aí fica aquela pergunta, né? São processos que... Né, Glauco? Tá. Por que o Renato pediu? Teria sido um pedido dele. Assim como outros jogadores. Por que o Renato pediu? Mas afinal, não tem departamento de futebol, é só o Renato que define isso. Aí já começamos a puxar essa linha aí que vai, ó, tem programa até amanhã, a gente pode continuar discutindo isso aí. Olha só. A gente pode ir até sábado. E sábado, o que vai ter no sábado? Olha só que bonito ficou a arte ali da Conmebol, Libertadores. Olha aqui que espetáculo. Grenal, Internacional, Grêmio Internacional na semana que vem, dia 23, Jeremias. Dia 23, 9h30 no Beira-Rio, essa poeirinha aqui dá um charme, né, cara? É um brilho, assim, né? É um ouro derretido, sei lá, o que é isso aqui? Ô, Glauco. Tá, mas espera aí, gente, a gente tem muita coisa para falar, vamos nos organizar aqui. Nós temos que falar da rodada de ontem também, né, dos outros jogos aí que nós tivemos. Sim, vamos por aí agora. Vamos lá, vamos falar do Palmeiras primeiro? Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras foi a Bolívia e venceu o Bolívar. O Glauco já esteve na altitude, Glauco. Nesse caso, é porque o Palmeiras é muito melhor ou porque a pandemia mudou as coisas e tal, e o Bolívar, por não ter voltado A altitude antes... continua sendo a mesma, né? Não. Ela continua sendo a mesma. A altitude não mudou. Sabe o que eu lembro quando fala em altitude? Eu lembro daquela imagem do Anderson, do Inter, quando estava no Inter, né? Sentado no banco de reservas com a máscara, com oxigênio, né? Porque é obrigatório, inclusive, nos jogos na Bolívia, ter os galões de oxigênio para... Os galões de oxigênio no banco, para quem não está lá, poder buscar fôlego. Essa cena que o Glauco referiu foi em The Strongest e Inter. No início de 2015, o técnico era o Diego Aguirre e o Anderson saiu da partida e ele sentiu muito os efeitos da altitude. E é por isso que eu até misturei as linhas aqui, porque geralmente os times bolivianos, o próprio Bolívar, o The Strongest, o Potosí, que fica lá em Potosí, que é mais alto ainda, eles tiram vantagem disso. Tiram vantagem. Eles já estão acostumados. E o Palmeiras deu de ombro. Então, assim, a minha conjectura é de que a pandemia fez o Bolívar entrar fisicamente muito inferior ao Palmeiras, que é a vantagem dos clubes brasileiros. O Grêmio Internacional tem essa vantagem, o Palmeiras a mesma coisa, o Flamengo e tal. Então, Glauco, o que a gente estava falando não que a altitude mudou, mas os bolivianos não estão em estágio físico, não estão correndo como os brasileiros. Não, sem dúvida nenhuma. O preparo não é... A preparação foi muito recente, o preparo físico deles também não está adequado. E aquela bola que o
jogador do Palmeiras pegou, foi lá no ângulo, é difícil pegar de novo. O Luxemburgo chegou a utilizar 3 zagueiros, ou seja, ele estava preocupado defensivamente, mas o Palmeiras tem muito mais time, tem muito mais grupo, é um dos candidatos, sim senhor, ao título da Libertadores, então tem esses 2 aspectos aí que você comentou, Jeremias. A gente teve outras 2 partidas também. O Estudiantes de Mérida jogou contra o Alianza Lima. E o Alianza Lima é um saco de pancadas, infelizmente. O futebol peruano passa por muitos problemas e o Alianza perdeu essa partida jogando fora de casa. E também houve o jogo entre o Independiente Medellín e o Caracas da Venezuela. O Caracas venceu por 3-2. O Independiente está também está com muitas dificuldades. Também é um saco de pancadas na chave dele. Essas as partidas de quarta-feira. Hoje tem mais brasileiro em campo. Tem o Flamengo e tem o São Paulo. André Hardiga. Eu quero já chamar, eu já estou aqui me organizando para o sábado, porque depois tem quarta-feira. O que tem no sábado? Conta pra gente. Eu não sei se eu posso contar, tem que ficar Pode quieto. contar? A gente pode contar. Tem missa? Pode? Pode? Podemos. Nós temos no sábado... pode falar? Não pode. Vamos fazer suspense? Então fala, André. Fala que eu sei que estômago frio aí. Glauco, fala tu aqui pra gente, conta. Tem missa sábado, hein? A missa é no domingo, ó. Eu sou religioso, eu vou o dia que eu quero, cara. Justo, me ganhou. Tá bom, justo. Olha não só, sei, fale você. Nós temos sábado um programa especial justamente já para preparar, né? Um aquece fantástico. Um aquece fantástico para o Grenal de quarta-feira. Então, portanto, a gente vai vamos trazer todos os detalhes de horários. Convidados históricos de Grêmio Inter. Que é logo depois, na verdade, logo depois do Masbá, né? Que também vai ser ao vivo. 1 hora ao vivo. Vou dizer uma coisa, Glauco. Tira o Glauco que eu não quero que ele saiba detalhes. Ele vai ficar fora. O detalhe é assim, ó, a gente vai entrar de cabeça nessa semana Grenal. Tem jogo no final de semana, mas todo mundo tá pensando no Grenal. Você tá pensando no Grenal, eu também, o Glauco também, o André também, tá todo mundo pensando no Grenal. O que vai acontecer? E esse programa especial, 1 hora, Glauco Pazza, eu, uma turma, assim, ó, muitos convidados para botar você por dentro do que tá acontecendo. André Hard. Logo depois do Masbá, que também vai ter uma programação especial neste sábado. Certo? Daqui a pouco voltamos a conversar, galera. Tudo bem? Me chama. Então tá bom. 12:30. Bom, olha só, gente, preste atenção, porque tem uma... Nós vamos falar em seguida sobre um drive-thru, né? O que é o drive-thru? Esses termos americanos que a gente tem para definir muita coisa. Isso é um quiosque que está sendo colocado pelo INSS aqui em Porto Alegre para conseguir atender, né, muitas solicitações. Mas não é para fazer perícia, não. É para dar o encaminhamento a muitas solicitações para compensar as agências que ainda estão fechadas. Olha, o INSS, né, uma tentativa que pode ser que dê certo e tomara que dê. Mas, infelizmente, muitas cidades com muitos problemas. Mostramos ontem o caso da Dona Odete precisando se aposentar, com tudo marcado, trouxe toda a galera do norte do estado para ser testemunha dela. Chegou e deu com a cara na parede porque não tinha ninguém atendendo. Um problema muito sério. Bom, aqui em Porto Alegre, então, a gente vai ter este quiosque. Cadê o Lucas Abate? Vem para cá, Lucas. Oi, André. Me ajuda aqui. Então, agora é esse quiosque que vai oferecer alguns serviços, e daqui a pouco a gente vai detalhar melhor, alguns serviços para conseguir atender essa demanda, porque o INSS não está conseguindo. Aí as pessoas perguntam, mas o que é que está acontecendo? Bom, o que acontece é que boa parte dos funcionários estão trabalhando em casa por causa da pandemia. Tem muitos que são do grupo de risco. Os médicos peritos que deveriam voltar já na segunda-feira a trabalhar, já disseram na sexta-feira da semana passada, não. As agências não estão prontas, não estão com segurança suficientes no que se refere aos protocolos da pandemia, então nós não vamos voltar. Então são vários problemas, não é um só. Então, essa ideia do quiosque aí pode ser que amenize as solicitações aqui em Porto Alegre, né, Lucas? Ô, André, esses médicos peritos, eles são responsáveis por avaliar aquela questão do auxílio saúde, principalmente. Muita gente que já está afastado por atestado, está com benefício vencendo e precisa da avaliação desse médico perito. Esse serviço que é mais demandado por muita gente, inclusive do interior do estado, esse ainda não vai ser atendido nessas tendas, apenas os outros serviços. Mas o INSS já se adiantou, sabendo que tinha esse problema, e já prorrogou o benefício de algumas pessoas que estão afastadas com auxílio saúde. Então a promessa é que, se o prazo está acabando e a pessoa não conseguiu
fazer a perícia médica por causa desse problema, o benefício não vai ser suspenso, pelo menos não nesse momento. Vai ser prorrogado e por isso, então, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes a respeito disso. Bom, fica aqui também comigo, Lucas, porque começa hoje o pagamento, né, das parcelas extras do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. E a gente tem aqui, né, o nosso homem caixa, que é o Lucas Abate, e também temos a participação, sempre o nosso convidado especial, daqui a pouco ele vai mandar a conta aqui para a gente, o contra-cheque, Dr. Ricardo Biertrolio, né, que é o homem da Caixa. O homem da Caixa, não é o homem caixa. O homem da Caixa é ele que resolve tudo, ou praticamente tudo, e que também sempre nos atualiza, né, todas as informações sobre o pagamento do auxílio emergencial. Doutor Ricardo, boa tarde, o senhor me escuta bem? Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Vamos falar agora, então, né, sobre essa nova fase, né? Hoje a Caixa está terminando o pagamento do ciclo 1 e vamos iniciar o ciclo 2 e para os Bolsa Família agora tem a questão aí da extensão do auxílio emergencial. Bom, então hoje começamos uma nova etapa e eu queria que a gente iniciasse por aí. Ok, então hoje a Caixa começou a pagar para os beneficiários do Bolsa Família a extensão do auxílio emergencial. Então, nessa fase agora, o valor é de R$300 ou R$600 se for a chefe de família mulher. Né? É importante dizer que quem tem o valor do Bolsa Família acima deste valor vai receber o Bolsa Família. E quem tem abaixo desse valor complementa até R$300 ou R$600, como for o caso. Então, o pagamento começa hoje, pelo final 1, e vai até o final do mês, né, com cada dia um final do benefício. Essa semana tivemos mais uma transmissão aí pelo Facebook, sempre um sucesso, essa semana comandada pelo Lucas Abate. E aí, Lucas, quais foram assim as principais dúvidas que a gente aproveite agora a oportunidade para tentar resolver a dúvida de muita gente? O que apareceu nessa transmissão? Olha, André, a principal dúvida que apareceu foi justamente desses beneficiários do Bolsa Família. Muita gente que disse que foi consultar o extrato, a previsão, e estava um valor abaixo desses R$300. Então, aproveito e pergunto para o superintendente qual é a orientação para essas pessoas. Busca a Caixa, busca o Dataprev, quem é responsável para responder essa situação? O Ministério da Cidadania, ele faz o processamento de quem é elegível ao programa. Então, houve alterações agora com a regulamentação aí da expansão do auxílio emergencial e pode ser que algumas famílias que antes se enquadravam no auxílio, nesse momento, possam não estar se enquadrando mais, né? É importante, então, acompanhar agora do ciclo de pagamento e aí situações em que haja contestação, aí via o Ministério da Cidadania, né, que é o responsável pelo controle da elegibilidade das famílias ao programa. Lucas. Não, superintendente, só para esclarecer bem, isso vale também para os beneficiários do Bolsa Família? Porque, se eu não me engano, na fase anterior do programa se tinha uma previsão que todo mundo que era beneficiário do Bolsa Família é elegível também ao auxílio emergencial. Então, isso permanece nessa nova fase, nessa prorrogação? É que o Bolsa Família, ele é um programa que tem as suas regras próprias, né? Então, sim, quase que a totalidade que é a Bolsa Família acabaram sendo elegíveis, mas não necessariamente ele é 100%, né? Tem situações que, eventualmente, ele pode ser cancelado o benefício no decorrer, né? Porque pode ter mudado a sua situação familiar. Mas esses dados não é a Caixa que tem esse levantamento, é o Ministério da Cidadania que repassa à Caixa a lista de quem recebe. Então, as situações de dúvidas, se eventualmente deixou de receber ou não, né? Aí tem que ser via Ministério da Cidadania. A Caixa ainda se fala muito do sistema. Como é que está o andamento desse sistema aí do aplicativo? Agora a gente entra numa outra fase, quer dizer, a previsão é de que muita gente volte a acessar até para confirmar se vai ganhar, quanto que vai ganhar. Então, como é que a Caixa agora está se preparando para conseguir manter aí esse suporte? Acho que essa fase, André, já meio que foi superado, né? Porque esse ciclo que nós terminamos hoje, né, que é o pagamento ciclo 1, a maior parte foi utilizado para a compra das maquininhas e cartões, que foi assim, o que mais ajudou, né, a população a usar o recurso antes do tempo. Então, por exemplo, hoje já está liberado o aplicativo Ciclo 2, né, que para alguns será a quinta parcela, alguns a quarta, a terceira, a segunda,
Já para os nascidos de janeiro até junho, já está liberado o aplicativo e esses já podem fazer compras via cartão ou pagar boletos, né? E o pagamento presencial, para o ciclo 2, que vai se iniciar agora, nós vamos iniciar já no próximo sábado, dia 19, para os nascidos do mês de janeiro, pagamento em espécie. Então, realmente, assim, o aplicativo está rodando bem. Quem tem algum problema de cadastro que não consegue acessar, pode procurar qualquer agência. Na hora, o empregado libera o aplicativo para ele, emite lá para ele poder receber uma nova senha. E isso tem facilitado até que o movimento nas agências ele tenha reduzido em relação aos demais ciclos. Certo. Lucas? André, até ia questionar essa questão que muita gente teve as contas bloqueadas. A gente acompanhou, acho que cerca de um mês atrás, muita gente com conta bloqueada, suspeita de fraude, dos espertinhos, como a gente sempre fala por aqui, e se tinha um calendário da Caixa para a liberação dessa conta. Esse calendário permanece? Agora qualquer pessoa pode ir até uma agência fazer o desbloqueio dessa conta? O calendário, naquele momento, ele foi necessário para que não fosse todo junto no mesmo dia. Então, aquele calendário já passou, os casos que tinham para desbloqueio já fizeram e agora são situações normais. Aí ele pode procurar, né, a agência, qualquer agência, para poder desbloquear o seu aplicativo e acessar. Então, por exemplo, quem é nascido de janeiro até junho e tiver algum problema que não consegue acessar o aplicativo, ele pode procurar a agência, acertar seu cadastro e libera para uso imediato. Bom, a gente sempre tem muitas perguntas, doutor Ricardo, muito específicas, né? Mas eu acho que tem uma questão que ela é muito básica e eu acho que é importante o senhor orientar as pessoas que nos acompanham, porque o número de golpes, ele dobra a cada dia, sempre surgem golpes novos. E como a gente vai ter o pagamento até o mês de dezembro do auxílio, então é muito importante que as pessoas fiquem atentas. E elas usam muito, né? Os criminosos usam muito o nome da Caixa Econômica Federal. Então, assim, eu queria que o senhor repassasse para as pessoas um alerta, né? Coisas básicas que passa desapercebido pela gente, mas pode estar perdendo dinheiro com isso. Então, por favor, chame a atenção, oriente as pessoas com relação a esses golpes aí mais comuns nos últimos dias. Isso não serve só para a Caixa, como para qualquer situação. Eu mesmo recebo no meu WhatsApp mensagens como se fosse de telefônicas, como se fosse de promoções, que eu nunca participei. Então, desconfie de qualquer mensagem que tu receba via WhatsApp com um link aonde não tem uma fonte segura. A Caixa não manda... O que é mais seguro fazer? Com link pelo WhatsApp. Então, sempre busca as fontes oficiais. A informação está no site da Caixa ou nos aplicativos da própria Caixa. Nunca passe as suas informações, dados e senhas para terceiros ou informe em qualquer link que você receba via WhatsApp. Muito bem, doutor Ricardo. Beer, eu acho que eu falei beans antes, né? Se eu troquei, eu vou corrigir aqui, doutor. Beer é de cerveja, né? Bem do alemão. Beer. Jawohl, ja. Ricardo Beer, Trolho. Muito obrigado por sua participação mais uma vez e como a gente sempre brinca, o homem da Caixa e o homem Caixa, né? O homem do auxílio emergencial, nosso Lucas Abate aí, que sempre tem todos os detalhes. Mais uma vez, obrigado, sempre à disposição da Caixa aí para ajudar a população que tanto nos procura e tanto acessa as nossas transmissões, as nossas lives, porque as dúvidas sempre são muito grandes. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde para o senhor. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Então tá, Lucas, daqui a pouco a gente volta a conversar, fica por aqui também. Atenção, meio-dia e 41 minutos. Ciclistas aqui de Porto Alegre estão com medo. Vai sair de bicicleta hoje à tarde? Abre o olho. Por quê? Pelo menos 10 ciclistas já fizeram um boletim de ocorrência sobre um motorista que anda ameaçando atropelar, aqui em Porto Alegre, atropelar e bater em pessoas que estão andando de bicicleta. Pode uma coisa dessas? Pode. Na tela a gente conta. A lateral da pista, usada para treinos, se tornou um risco aos ciclistas em Porto Alegre. Há quase 2 meses, este Voyage branco ameaça os atletas. Os casos aconteceram nas avenidas Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho e Beira Rio. Esta vítima foi perseguida pelo motorista. E quando eu li, tinha um carro querendo me tirar da pista. E ele abriu o vidro do carro e começou a me xingar, querendo brigar. Ele começou a andar muito devagar e gritando comigo. Não foi uma imprudência dele, ele está realmente querendo fazer alguma coisa por alguma raiva. O registro mais antigo desse tipo de ameaça foi feito no início do ano. Até então, casos parecidos eram considerados isolados.
Em agosto, as intimidações aumentaram. Já são pelo menos 10 boletins de ocorrência. Com medo, os ciclistas alteraram horário e trajeto dos treinos. No presente momento, nós estamos tentando confirmar se se trata efetivamente de uma mesma pessoa, se trata efetivamente do mesmo carro, né? Tentando buscar se não há um vínculo que leve a motivação, né, entre essas pessoas que foram vítimas desses fatos e o motorista. Não sigo com medo, mas eu sigo atento. Num espaço que é público e essa pessoa não tem o direito de nos assustar ou, de repente, nos tirar a vida. Então tem que ficar de olho, até porque, né, Lucas? Nós tivemos o caso daquele... Faz o quê? Quantos anos isso? O tempo passa muito rápido. Foi 2012, se eu não me engano. 8 anos. Faz 8 anos isso? Aquele caso que aconteceu no bairro Cidade Baixa, daquele grupo que estava de bicicletas e veio um funcionário público e atropelou diversos ciclistas. O Neis, né? Ricardo Neis. Ricardo Neis, que estava foragido e... Foi condenado, estava foragido, foi preso no final do ano passado em Santa Catarina, se não me engano. Indo e agora Santa até Catarina. Não lembro como é que está a situação dele, André. Parece mas sei que ele tem pego. uma condenação aí de 12 anos, mais de 12 anos de prisão pelas tentativas de homicídio. Bom, mas aí o que eu quero dizer com isso? Todo mundo já tem um trauma, não é verdade? E agora este carro branco que a gente está mostrando aí, Lucas, que a polícia tem informações, né, em termos de placa, porque é muito fácil as pessoas dizerem assim, mas se tem a placa, vai lá e prende. Não, não é bem assim. Até porque há diversas possibilidades, ser carro com placa clonada, enfim, a polícia está, né, fazendo a investigação. Agora, qual é a intenção desta pessoa? O que é que os ciclistas, quando vão fazer o registro da ocorrência, têm falado, Lucas? Olha, André, os ciclistas, eu perguntei para eles até que eles dizem que estão acostumados com o carro tirando fininho, gente dando fechada neles. E eu perguntei qual é a diferença desse caso. E ele disse assim, que tem motorista mal educado, que é aquele que chega perto do ciclista, e tem o motorista mal intencionado, que é o caso desse aí, que eles dizem que deliberadamente joga o carro, por vezes tenta encostar na traseira da bicicleta na tentativa de derrubar essas pessoas. Tem um relato de um ciclista, inclusive, que esse motorista parou e desceu com uma chave na mão para ameaçar. Então, são pelo menos 10 registros na polícia, todos muito parecidos, mas informalmente a polícia já tem informação de outras pessoas que também foram vítimas desse caso. A polícia está analisando, ainda tem essa imagem, tem uma placa do veículo, mas precisa entender ainda se todos os ciclistas foram ameaçados pelo mesmo veículo, pelo mesmo motorista e, principalmente, se esse carro não é um carro com uma placa clonada. Pois é. Porque seria muito fácil, realmente, eles têm a placa, fazer algum mandado, buscar no Detran quem é essa pessoa e descobrir e ir atrás desse motorista. Mas a polícia ainda precisa elucidar algumas coisas para ver se, de fato, o carro é o mesmo que pertence a essa placa, não é ninguém usando uma placa clonada, até para não punir nenhum inocente. E aí a gente reforça um apelo da própria polícia de que as pessoas evitem qualquer tipo de justiça com as próprias mãos, que se enxergarem algum Voyage branco com a mesma característica, não fazer qualquer tipo de reação, porque daqui a pouco pode ter um inocente sendo vítima também dessa situação. Exatamente, a pessoa se assustar e daqui a pouco não ser nem o carro, né? Não ser nem o carro que está fazendo a ameaça. Tem que ficar de olho. Agora, para quem está chegando agora, 12h e 46 minutos, eu converso com o Lucas Abate sobre um carro branco, né? Que vem já... Há dias eu tenho escutado essa história aí, deste carro que vem ameaçando os ciclistas aqui em Porto Alegre. Agora, não se sabe se é só em Porto Alegre, inclusive quem estiver nos acompanhando, né, Lucas, em outras cidades, vai que esse carro já está circulando e incomodando outros ciclistas e ameaçando também, né? Mas fica aquela questão, o porquê disso? Né? É uma pessoa que tem problemas emocionais, o que preocupa muito, uma pessoa ter uma arma, né? Um carro, uma pessoa que não tem condições para dirigir, ele se transforma numa arma. Sabe o que esse caso me lembra, André? Aquele do maníaco do ácido, aqui em Porto Alegre. Exatamente. Que também atacava pessoas aleatoriamente, numa região específica de Porto Alegre, sempre mais ou menos no mesmo horário. Também e o objetivo dele, do ácido, não era atingir a pessoa especificamente. Ele queria provocar uma imagem negativa de Porto Alegre
para que a esposa dele se convencesse de que Porto Alegre é uma cidade perigosa e ficasse com ele no Paraná, ex-esposa, né? Quer dizer, nem imaginava que o perigo estava em casa. Ele tentou encantar, né? Convencer de que Porto Alegre não dava para ficar, atingindo outras pessoas. Então pode ser que seja uma relação, tenha uma relação com ele, pode ser que sim. Não com esse crime, eu digo, mas uma pessoa transtornada, né, que esteja usando os ciclistas com um objetivo e o problema dele é outro completamente diferente. Fica a cargo da polícia e aos ciclistas a atenção, né, porque esta pessoa, infelizmente, está ameaçando aí diversos ciclistas aqui em Porto Alegre. Obrigado, Lucas Abate, até já. Muito bem, olha só, daqui a pouco nós temos mais Liberta aqui no SBT. E com um convidado especial, sabia? É capitão da América e eu posso adiantar que é colorado. E há pouco o Jeremias Werneck falou um nome e falou o nome dele, né? Falou o nome dele. Mas daqui a pouco, a gente fala e a gente vai conversar ao vivo com ele, né? Com esse jogador. Em seguida a gente traz mais informações e lembrando que na semana que vem, dia 23, exclusivo aqui no SBT, a transmissão, né, da Libertadores e o Grenal da Libertadores no dia, portanto, dia 23. 12h48. Está calor aqui, né, no estúdio. Lá na rua, como é que tá? Tá calor, tá chovendo, tá frio, tem vento, tem sol, tem chuva? A previsão do tempo? Vamos saber a partir de agora. Muito bem, ela chegando, Estael Cias. Viu só que bonita a taça, Estael? Também vou levantar a taça para ti, Estael. Eu vou levantar assim porque, olha, a precisão cada vez mais, né? O acerto da Metsul, do trabalho de vocês é incrível, espetacular. Isso, não vamos falar de futebol, que eu tô com um pouquinho de ressaca hoje. Gremista, né? Vamos falar do tempo. Mas olha só, semana que vem, quarta-feira, aqui no SBT, acompanha para que as coisas possam mudar, não é verdade? Lá em casa tem Grenal, então tá, o time é meio dividido lá em casa, a gente vai assistir o Grenal com certeza, vamos ficar ligado no SBT. Stael, o que aconteceu ontem na região das Missões, norte do estado? Nós tivemos muita ventania, os telhados, né? Assim, que a gente postou a imagem de um poço de combustível. Sim. O telhado voou. Eu ouvi de um caminhão, inclusive, que virou. Sim, tombou. Quando eu escuto isso de um caminhão tombou, eu me preocupo mais ainda. O que é que aconteceu? Bom, primeiro nós tivemos uma frente fria avançando, encontrando ar muito quente. E o ar quente ele serve de combustível para formar nuvens, células de tempestades muito intensas. Aquela famosa nuvem cúmulo-nimbus, que tem 10, 12 quilômetros de desenvolvimento vertical. E a partir disso havia uma condição de tempo severo. Tivemos granizo, tivemos vendaval e tivemos volumes de precipitação altos em alguns pontos daquela região. As cidades mais atingidas foi Santo Ângelo, Entre Juiz e Caibaté. Nessas três cidades nós tivemos esses três fenômenos, chuva forte, vendaval e granizo. O vento foi muito localizado em alguns pontos, além do destelhamento, tombou caminhões, também provocou queda de árvores. Sempre que se fala em vento, se pensa em tornado, mas não é só o tornado que pode provocar uma violenta rajada de vento. Nós tivemos um downburst. Como é que a gente avalia isso, né? São tantos nomes, tantos fenômenos. O tornado, tanto o tornado como o downburst ou microexplosão, elas precisam de uma nuvem de temporal para se formar. O tornado é uma nuvem espiral que vai sugando tudo que encontra pelo caminho. Então a gente tem que imaginar a nuvem de tempestade e o tornado ali atuando na forma de retorcer as estruturas, de destruir, moer o que encontra pelo caminho. O tornado é um estágio abaixo, digamos, do furacão? Eu diria, dá para dizer isso? São diferentes, na verdade. Mas porque o furacão a gente vê circulando também, não é? O furacão ele tem uma dimensão muito grande, de centenas de quilômetros. O tornado é concentrado, mas é mais forte. O tornado pode chegar a 400, 500 quilômetros por hora. O furacão fica em torno de 250. Então, o fenômeno mais destrutivo da natureza é o tornado. A gente nunca teve um F5 aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. São escalas, né? São escalas, né? A gente fica entre F2 e F3, ainda bem, mas são muito destrutivos. Então, o tornado é justamente isso, essa nuvem rotacional, tem rotação a partir de uma nuvem. Né? Exatamente, liquidificador. Vai moendo, vai destruindo tudo que encontra pelo caminho. Dura questão de 1, 2 minutos, mas por ser muito forte, tem esse poder destrutivo. Já o downburst não, é uma corrente de vento de cima para baixo. Então o vento desce da nuvem e aí ele acaba se espalhando quando chega à superfície. Então ele espalha tudo que encontra pelo caminho, destrói e depois espalha. O tornado não, ele suga, ele aspira o que encontra. Ô, Estael, teve uma vez o caso de confirma se é verdade, uma vaca, inclusive, um animal no campo que foi jogar. Isso foi verdade ou não?
do animal dos animais que estavam no campo, que eles, com a força do vento, vira caminhão? Sim, é possível que aconteça. Já teve chuva de peixe, né? A tromba d'água, que é um tornado dentro da água, como tem esse efeito de aspirar? Agora tu tá duvidando de mim, né, André? É que 2020, né? 2020, quando é que teve a chuva de peixe? Que aí o vento pegou na água e acabou sugando os peixes e jogando na superfície. Vou te trazer essa reportagem para Não, eu imagino, aqui, ó, aqui a gente consegue ver o efeito do vento. O vento desceu e jogou para o lado esse telhado aqui dessa garagem aqui na região noroeste do estado. Então, esse é um exemplo. O que o meteorologista faz? Ele analisa os vídeos, como é que estava o comportamento do vento, como é que foi a destruição, e a gente consegue determinar que fenômeno que atuou naquela região. A estimativa que a gente faz com base nos danos é que o vento tenha passado aí de 120, 130 km por hora naquela região noroeste, que corresponde à força de um tornado. Um tornado F1 fica nessa escala aí de 120 a 180 km por hora. Então, realmente foi um vento destrutivo e que trouxe danos para várias regiões, mas principalmente naquela região ali, setor noroeste do estado, ontem pela manhã. Bom, dadas e a gente consegue ver que essa imagem de satélite, essa imagem aqui, a base da nuvem muito baixa, o que também indica aí potencial de tempestades. Tá bom, agora a gente tem que falar do frio que está vindo aí, tem geada, tem sol. E vamos falar de hoje à tarde, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma situação dessa de vento forte, nas redes sociais a gente é muito assediado porque as pessoas ficam com medo. Vai vir para Porto Alegre, vai vir para a Serra, né? Então, vamos colocar aqui um mapa de hoje à tarde que a gente mostra que a chuva, que as nuvens estão se afastando. Já tem sol lá em Bagé, já tem sol lá em Jaguarão. O tempo já está melhorando em todo esse setor aqui da campanha, zona sul e oeste do estado. Ainda tem muitas nuvens aqui no norte, mas a partir de agora é chuva em geral com fraca intensidade, especialmente aqui na região de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, ainda Santa Rosa, mas essa região aqui já o tempo melhora e firma hoje à tarde, devemos ter sol. A instabilidade, a chuva está pegando o caminho do oceano. E Santa Catarina, eu estava olhando a imagem lá, Santa Catarina chove forte, chuva que também é esperada porque Santa Catarina está precisando de chuva. Então, começa a ir para o oceano e avançar um pouco mais para o norte do Rio Grande do Sul. E aí, nós vamos ter uma massa de ar polar, a última deste inverno. O inverno vai até a segunda-feira. Então, nós devemos ter ainda frio chegando ao Rio Grande do Sul. Nós devemos ter aqui, essa é a projeção aqui para o dia 20, nosso feriado, no domingo. Domingo, né? Vejam só, e quem vai curtir, dá para tomar um chimarrão, lagartear bastante, de uma condição bem típica gaúcha, comer aquela bergamota no sol. E a gente deve ter, então, frio intenso. Amigos lá de Pinheiro Machado, na região de Jaguarão, temperatura de 1 grau no começo da manhã. Quem acordar cedo vai ter que se agasalhar e botar o ponche. E aqui na região da campanha, 2 graus. Agora, para segunda-feira, vamos colocar o próximo mapa, que é mais interessante. O frio se espalha mais e poderemos ter marcas abaixo de 0 aqui nos aparados e também trechos da Serra Sudeste. Então, os últimos 2 dias de inverno serão com frio intenso. Geada, o próximo mapa também, que a gente colocou um mapa de geada aqui para o agricultor se preparar. A previsão é de uma geada até ampla, até generalizada, tamanho e intensidade desse frio. Então, a geada não é uma notícia tão boa. Vejam, boa parte do estado aqui com uma condição, especialmente na segunda-feira. Aí o frio não volta mais. Não é bem assim. Ô, 2020. 2020. Nós temos o Oceano Pacífico mais frio, temos Laninha, já falamos disso. Então, quando isso acontece nessa época do ano, poderemos ter sim a chegada de um frio um pouquinho fora da época que é normal. E que os modelos colocam pelo menos 2 episódios ainda pela frente. Olha. Finalzinho do mês de setembro, lá por volta do dia 30, a gente pode ter uma queda na temperatura. Claro que não é aquele frio generalizado e nem longo. São 1, 2 dias e a temperatura já volta a subir. E lá pela metade do mês de outubro, poderemos ter de novo um período aí de queda na temperatura. Então, aqui tem um gráfico que eu coloquei para a previsão de 45 dias para Porto Alegre, aqui Porto Alegre. Então, aqui é dia 29 de setembro, depois lá por volta do dia 10 de outubro. Claro que isso vai mudar, a gente vai atualizar aqui, isso é só uma ideia do que pode acontecer nesses próximos dias, mas não dá para tirar o casaco ainda do guarda-roupa. Os recados são importantes, né? Primeiro, a roupa de inverno não põe ainda, não guarda ainda. Não guarda ainda. Deixa ela separada. E a partir de hoje, lava a roupa, porque vai ser uns 5 dias de sol. Exatamente. Vai ser, olha, vários dias. Olhando os modelos de hoje, a semana que vem, muitos dias com sol. Então, finalmente, a gente sai dessa umidade. Stael Cias, beijo grande pra ti. E nós nos encontramos quando? Na segunda, no último dia de inverno, para falar da primavera. E nós nos encontramos com sol, segunda-feira. Sol e frio. E frio? Então tá, segunda-feira. Até lá. Bom final de semana. Muito bem, olha só, gente. Agora, nosso assunto é sobre a economia, tá? Por quê? Porque o pedido de socorro dos empresários aumentou bastante durante esse período da pandemia, né?
É no acesso ao crédito que micro, pequenas e até mesmo as grandes empresas têm encontrado soluções, sabia? Na tela a gente conta para vocês. A pandemia do novo coronavírus provocou uma crise que atingiu grande parte dos negócios em quase todos os setores da economia. O isolamento social ameaçou muitos empreendedores e, diante desse cenário, a injeção de capital é uma das saídas para enfrentar este momento de instabilidade. Crédito nesse momento ele está sendo de fato uma alternativa para essas empresas, né, permanecerem operando, enfim, tendo recursos para honrar os seus compromissos. A crise não escolheu quem ia atingir, pegou muita gente de surpresa. Fora os serviços essenciais, empreendimentos de outros setores se viram preocupados e frente a frente com um cenário inédito no Brasil. No Centro Infantil Ser Criança, com 28 anos de história, não foi diferente. Em todos esses anos, a gente já tinha passado algumas situações mais críticas, outras menos críticas. Tivemos mudança de sede, que foi uma situação assim que abala bastante, mas tudo a gente superou. E aí, em março, então, fomos pegos com a notícia de ter que fechar. A ajuda de um especialista diante desse cenário pode ser um facilitador para entender quais empresas e nichos de mercado podem ter acesso ao crédito. O trabalho que o Sebrae faz, de fato, é conectar, é aproximar, é facilitar o acesso dessa pequena empresa aos recursos que existem. A gente também ajuda a olhar com essas empresas quais são as alternativas que existem nesse momento. O objetivo da linha de crédito para empresas de pequeno porte é justamente ajudar os negócios a arcar com os custos essenciais e evitar demissões. O auxílio, então, se torna um suporte. Quando o Sebrae nos falou do Pronamp, eu vi que era pela Caixa, em seguida eu procurei o gerente que nos atende. Naquele momento eu ainda não estava precisando, mas eu pensei, se a gente não voltar logo, vai apertar. Eu vou dizer que sim, que está entrando na escola. Com o que tem no Pronamp, até novembro dá para a gente segurar. Muito bem, sempre boas dicas do Sebrae, né? Gente, o nosso assunto agora é INSS. As atividades na agência do INSS aqui em Porto Alegre não retornaram, né? Aliás, uma novela isso. Bom, a previsão, de acordo com o presidente nacional do INSS, era de que isso acontecesse hoje. Ai, ai, ai. Será que eles estão retornando hoje? As agências do INSS estão abrindo? Gabriela Lerina, que está em home office. Oi, Gabi. Boa tarde. Já digo aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Gaúcho. Poxa vida. Só que não. Não, né, André? Ainda não, ó. As 5 unidades aqui que atendem em Porto Alegre, Zona Sul, Centro, lá na Bento Gonçalves, também Alvorada e Viamão, que é região metropolitana, mas também atende Porto Alegre, nada. Tudo portas fechadas ainda, mas tem uma novidade que é um sistema de drive-thru, que é uma solicitação que o INSS já vinha fazendo como um projeto piloto desde o início da semana e que agora está divulgando mais. Como funciona? É um ponto que fica na Zona Norte aqui de Porto Alegre, no endereço na Rua Marechal Andrea, número 351, mas é o seguinte... Para lá, só são encaminhados aqueles beneficiários que foram contatados pelo INSS e que estavam já com algum benefício em andamento, mas que por algum motivo tem algum documento pendente. Tá. E como funciona é que nem drive-thru de lanchonete. Chega lá na porta, tem uma equipe esperando, chega uma pessoa, pega um documento, todo, né, documentado por fora e tal, endereçado, a pessoa pega, passa álcool gel, leva lá para dentro, o beneficiário fica na rua ou dentro do carro aguardando, vai lá, digitaliza um documento e devolvem para ele um sistema que dura entre 15 a 20 minutos. Essa é a solução encontrada pelo INSS só aqui em Porto Alegre para poder agilizar essa situação nessas agências que seguem fechadas, unidades estão fechadas. Lembrando, a gente reforça aqui que não vale para aqueles beneficiários que vão começar, que vão dar entrada em um novo benefício. Essa modalidade de drive-thru não vale para isso, só vale para aqueles beneficiários que já estão com algum processo em andamento. A gente tem que reforçar essa situação. Para quem quer começar um benefício, precisa dar entrada em um benefício, ainda vale ligar para 135 ou então pelo site, pelo portal Meu INSS. Hoje, então, a nossa equipe, André,
até deu uma circulada ali pela Bento, viu, né, que as portas continuavam fechadas, e aí acabou encontrando algumas pessoas que ainda foram lá para frente das agências atrás de alguma informação, atrás de algum serviço. É o caso da dona Maria, que está afastada do trabalho, se afastou agora na pandemia em função de um tratamento para depressão e precisava encaminhar a perícia. Vamos ouvi-la. Eu estou sem receber no meu trabalho, estou sem encaminhar a perícia e preciso pagar o meu aluguel. Eu acho assim, um absurdo. Eu moro aqui perto, mas tem pessoas que vêm de longe para encaminhar. E aí é impossível, né? Não terem se organizado em relação a todos os protocolos de segurança, né? Todo esse tempo que eu acho assim triste, a palavra é triste, a população ser penalizada por uma situação assim. Agora é o seguinte, vamos relembrar aquele caso da Dona Odete? O que tu achas, André? Não, eu acho que eu fico chocado porque essas pessoas, sabe, primeiro, né, Gabi, é um serviço público, né? São pessoas que são pagas, inclusive, por nós, pela sociedade. Segundo, eu não estou generalizando. Não estou generalizando, até porque tem pessoas de grupo de risco. Agora, o que a gente precisa, né, Gabi, chamar a atenção é o seguinte: tem gente passando fome. Tem gente que precisa fazer a perícia. Tem gente que precisa encaminhar a aposentadoria porque não está conseguindo emprego. O caso da Dona Odete ontem, uma pessoa, né, da terceira idade, é mulher, né? É difícil já de conseguir emprego. Muito mais difícil agora em época de pandemia. Quer dizer, o INSS precisa, Gabi, se apresentar, nós estamos de portas abertas, e ter uma conversa com a população mais direta e objetiva. Eu vou repetir, essa família, para quem não acompanhou ontem, essas pessoas que estão aí, muitas vieram do norte do estado, viajaram 500 quilômetros, porque já era a segunda vez que tinham remarcado, não era a perícia, mas sim a comprovação de que ela trabalhou na área rural quando era jovem. E aí tem que ir pessoalmente. E aí ligaram um dia antes para o INSS e disseram sim, podem vir que nós vamos atender. Um dia antes, no dia 14, dia 15, foram lá, deram com a cara na parede. Pessoas idosas, em plena pandemia, vieram com mais de um carro para ter todo o cuidado necessário com o distanciamento. Olha só que triste de ver essas pessoas perdendo tempo, literalmente perdendo tempo. E o mais grave, Gabi, eu fui me certificar, para o INSS, o fato deles não terem ido, tá? O fato porque lá não deram um comprovante. Olha a gravidade disso. Para o INSS tipo, a Dona Odete não quer receber aposentadoria. Tanto é que nem O tipo no show, né? Deu cano. Não apareceu, né? Deu cano. Exato. Não quer. Mas sabe, olha aqui, eu tenho uma novidade desse caso, viu? Um pedido de desculpas que foi feito pelo Clayton Pereira Soares, gerente executivo do INSS aqui em Porto Alegre. Quer ver? Vamos rodar. A gente não tem agora? Não tem agora, mas é importante isso, né? É importante isso, porque é um pedido que... Não é só o caso da Dona Odete. A gente fala da Dona Odete porque é um caso que se encontrou, mas tem outros tantos pelo estado, outros tantos pelo Brasil, né, Gabi? Sim, com certeza. Deixa eu só relembrar aqui, então, para vocês a situação. Agências da Zona Sul, Centro, Partenon, Viamão e Alvorada, todas as unidades estão de portas fechadas, como eu disse para vocês. Não tem perícia médica, lembrando que os médicos peritos, não são funcionários do INSS, são funcionários que estão vinculados ao Ministério da Economia, então são funcionários federais. E eles continuam se recusando a retornar a trabalhar nas agências, porque alegam que as agências não estão equipadas de uma forma segura para poder receber os beneficiários. Mas precisamos atualizar as pessoas a respeito disso. Obrigado, Gabi Lerina, e o INSS, o quanto antes, né? Precisa dar explicações para as pessoas se organizarem na vida também. Tem gente passando fome, gente. Precisamos trabalhar, precisando ganhar pensão, né? Renovar a perícia, enfim. Bem, 1h06 agora, gente. Deixa eu ficar pertinho aqui, porque agora nós vamos falar mais uma vez e principalmente do jogo exclusivo da semana que vem, dia 23, na quarta-feira, com transmissão exclusiva no SBT, Grenal pela Libertadores. Aqui, ó, cheguei assim só aqui pertinho para aqui uma entrega simbólica também para o Jeremias Werneck da nossa taça. Recebi simbolicamente, mas o nosso convidado não recebeu simbolicamente. O nosso convidado recebeu uma taça maior do que essa.
ergueu. E o nosso convidado, ele é histórico, é um convidado de luxo. Eu estou falando do capitão do Internacional no bicampeonato da América em 2010. Fabian Guedes, o Bolívar, o general Bolívar, que inclusive tem música. É ou não é, Douglas? Bota aí a música. Bolívar, invasor na grande área. Câmbio, entendido. Daí a música. Ó. General. E general combina com a América do Sul, né? Pela nossa história, enfim. Bolívar, satisfação de ter aqui com a gente. Que bom falar contigo, meu amigo. Eu imagino que é um dia feliz para ti pela retomada da Libertadores e principalmente pela vitória do Inter, né? Fala, Jeremias. Um grande prazer estar participando aí com você e com todos presentes. É muito legal, né? Ontem pude acompanhar o Internacional e o Grêmio aqui de Goiânia e uma vitória do Internacional no último minuto e o Grêmio encontrando muitas dificuldades aí fora de casa. Bom, André, eu vou esmiuçar, aproveitar que o Bolívar está aqui com a gente. O Bolívar, tu tem na tua cabeça, na ponta da língua, assim, quantas Libertadores tu jogou, Bolívar? Eu joguei 4 Libertadores, ganhei 2. Porra, olha isso, 50% de aproveitamento. Gente, isso não é pouca coisa. Ô Bolívar, Libertadores é sempre difícil. E voltar numa Libertadores assim, depois de tanto tempo parado, 6 meses, o que te parece? Nessa hora, o jogador reage como? Pensa como? É muito difícil, né? Já começa que é uma Libertadores a partir desse momento muito atípica, né? Não tendo torcedor, seu principal aliado, principalmente nos países nossos aí da América do Sul, onde a gente sabe que a grande pressão que se encontra numa Argentina ou no Uruguai, e a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, agora, eu acho que o time que tiver mais comprometido e qualidade técnica, acredito que vence essa competição. Bom, André, a Libertadores que o Bolívar ganhou, as 2 Libertadores que o Bolívar participou e conquistou, elas eram curtinhas, sabe? Começava em fevereiro, né, Bolívar? E até agosto ali, quando tinha a Copa do Mundo e tal. Agora é o ano inteiro. E se já era diferente no ano inteiro, na pandemia ainda mais. Aí eu te pergunto, Bolívar, os brasileiros levam muita vantagem por estar jogando? E o que é diferente na tua visão jogar essa Libertadores num período maior, assim? Então, eu acho que há um tempo maior de preparação, eu acho que vai conciliar muito com o Campeonato Brasileiro, né? A grande disputa do nosso Campeonato Brasileiro. Claro. Mas a Libertadores é aquela competição que os times dão exclusividade, né? Então, eu acho que o Brasil está muito bem representado, né? Grêmio, Internacional, Flamengo, o próprio Santos. Então, são equipes aí que vão brigar até o final, né? Mas eu acredito que a dupla Grenal está bem representada e eu tenho certeza que com esse elenco que as duas equipes têm hoje no seu plantel, vão ser equipes que vão brigar até o final. Bolívar, que era chamado de general porque era líder mesmo, um líder nato, foi capitão nessa Libertadores de 2010 e é treinador. Então eu te pergunto, o que tá te parecendo o trabalho do Kudê no Inter, Bolívar? Como colega dele agora, né? Então, Jeremias, é um grande trabalho, eu acho que ele vem mostrando um repertório muito grande, né? E o Inter vem alternando muitos esquemas, jogadores, vem fazendo um rodízio e vem mostrando aí que no jogo de ontem estava sem 10 jogadores, né? Então ele conseguiu rodar bem esse elenco, eu acho que conseguiu dar uma identidade de equipe para o Internacional e ele, sem dúvida nenhuma, vem fazendo um grande trabalho. Olha, eu quero, Bolívar, seja bem-vindo ao SBT e principalmente nesse momento que para nós, né, a transmissão da Libertadores com exclusividade, então seja bem-vindo ao SBT, os teus fãs todos ligados aqui com a gente, muita gente chegando com a gente agora, sejam todos bem-vindos, estamos falando, né, com o nosso querido Bolívar e eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, a minha curiosidade, o fato da Libertadores neste momento de pandemia, assim, ou seja, essa influência
importância no desenvolvimento do próprio jogador, e agora tu como técnico também, ouvi a tua palavra sobre isso, porque é lógico que ele não é aquele jogo, aquele ritmo que a gente está acostumado, né, Jeremias, a acompanhar. Com certeza. Assim. Quer dizer, tem um desafio novo para todos nesse momento, né, Bolívar? Já começa pelo teste durante a semana que a gente faz para poder ver se o atleta vai estar disponível ou não para o técnico, né? Então, aí já é uma grande surpresa. Às vezes você prepara a sua equipe e daqui a pouco no teste que é feito o pré-jogo, daqui a pouco você pode ter um atleta titular e você não vai poder contar com ele. Então, aí já é uma coisa atípica, né? Então, eu acho que o futebol brasileiro, em geral, vem tendo novamente a sua retomada. Por isso que eu acho que, de repente, a Libertadores ela vai ficar interessante do segundo turno, que vai se iniciar na semana que vem em diante, porque aí já vai ser um ritmo totalmente diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma competição atípica, mas a gente espera que os brasileiros aí possam ir muito bem. Bolívar já jogou vários Grenais. Minha última pergunta para ti, Bolívar. Já estamos em semana Grenal, tá? Semana que vem tem Grenal. E aí, Bolívar, o Grêmio, depois da chapuletada que tomou no Chile, e o Inter em alta. Isso é uma cilada ou, de fato, o Inter chega assim bem superior e pode voltar a vencer um Grenal que não ganha desde 2018? A gente sabe o quanto representa o nosso clássico aí, né? Principalmente no Rio Grande do Sul e se tratando de um clássico de Libertadores. Então, o peso ele é maior ainda, né? Então, tem a chance do Inter poder, de repente, eliminar o Grêmio com uma vitória da equipe concorrente e de o Grêmio, na sequência de Grenais que vem tendo muito sucesso. Então, é um jogo muito perigoso, mesmo se tratando de o Inter jogar dentro da sua casa, mas sem dúvida nenhuma é um jogo aberto e a gente sabe o quanto o Grenal representa aí para o nosso Rio Grande do Sul. É bom ouvir um cara que esteve ali dentro, né? Ele deu vários nortes aí. O Grenal nunca valeu tanto. E esse Grenal é exclusivo nosso aqui do SBT. Bolívar, uma satisfação mesmo falar contigo. Bom te ver e te ouvir. Obrigado por nos atender. Fique bem aí, viu? E o Grenal é aqui, assiste com a gente, tá? Um abraço, Bolívar. Com certeza. Valeu, pode ter certeza. Obrigado pela participação aí. Grande prazer estar falando com vocês aí. Tá certo, obrigado, Bolívar. E Jeremias Werneck, amanhã a gente volta a conversar e principalmente, né, fazer as projeções de vitória, empate, derrota. A partir da quarta-feira, nós temos aí, quarta-feira que vem. O Grenal está chegando. Então, até lá. Amanhã a gente volta a falar mais sobre isso. Um abraço, Jeremias Werneck. Agora eu peço a sua atenção, porque nós temos uma história que, olha, de fato é muito triste o que aconteceu na Serra Gaúcha. Por quê? 7 idosos já morreram por causa de um surto de coronavírus que aconteceu numa clínica na cidade de Gramado. E este caso ele está sendo investigado pelo Ministério Público, inclusive na tela a gente explica melhor. A morte mais recente foi de uma idosa de 84 anos na tarde de ontem. Ela estava internada no Hospital Arcanjo São Miguel há mais de uma semana, depois de um surto de Covid-19 atingir a clínica onde ela vivia em Gramado. O primeiro paciente foi internado no hospital no dia 3 de setembro. A primeira morte foi registrada no dia 10. Todas as 7 vítimas até agora tinham mais de 70 anos e sofriam de outras doenças. Dos 30 idosos atendidos na clínica, 22 testaram positivo para o novo coronavírus. Entre os funcionários, 15 testaram positivo e 1 aguarda o resultado do exame. Outras 2 pessoas que tiveram contato com funcionários também testaram positivo. O surto já causou a morte de 7 pessoas e motivou o Ministério Público a investigar o caso. A promotoria enviou ofício com questionamentos à Secretaria da Saúde de Gramado, Vigilância Sanitária e também à clínica. Com as respostas a essas diligências, é que será possível analisar as medidas a serem tomadas no caso. O município se defende e diz que o vírus pode ter sido levado para dentro da clínica por um funcionário. A nossa vigilância, através da vigilância epidemiológica, está acompanhando diariamente a situação. Então nós estamos acompanhando, nós estamos fazendo o levantamento, né, dos contactantes. Nós estamos colocando como uma palavra secundários, ou seja, né, não é o idoso e também não é o funcionário, né? É aquelas pessoas que tiveram contato com o funcionário. Nós já temos 2 casos positivos, né? Então é feito todo esse trabalho para poder avaliar se mais casos terão sendo positivados.
A clínica é considerada de alto padrão e recebe idosos que precisam de cuidados médicos. As visitas dos familiares estão proibidas desde o início da pandemia. Deixa eu começar com o Lucas Abate a respeito desse caso aí, porque acende a luzinha vermelha, né, Lucas? Pela retomada, por exemplo, das aulas que a gente vai ter aí. Não é, o André é negativo. Não é isso. A gente está falando, de fato, de uma realidade e um alerta, principalmente. Porque, assim, ó, o que disse ali o secretário? Não foi um funcionário, né? Não foi um idoso, mas foi alguém que teve um contato com um funcionário, ou seja, foi um funcionário, né? Então, por mais que o funcionário se tenha cuidado, o vírus entrou e 7 morreram, gente. Então, esta é a preocupação, né, Lucas, nas escolas. Que uma criança se contamine, a criança, na grande maioria das vezes, não tem sintomas, nem febre tem, ou seja, medir a febre na entrada das crianças, ela pode estar com coronavírus e não ter febre. Ô, André. E levar isso para dentro de casa, Lucas. E as crianças, já tem alguns estudos que mostram, que indicam que a criança tem uma carga viral ainda maior, então um poder bem maior de transmitir o vírus para outras pessoas. E como a gente sabe, a realidade de muitas famílias brasileiras, muitas vezes moram com os pais, os avós na mesma casa, então realmente acende um alerta preocupante essa situação, não só por isso, mas também pela essa facilidade que o vírus circula, às vezes não é diretamente por alguém, entrou por algum produto, algo que estava contaminado e chegou. Então, realmente, um alerta bastante importante. Então, não adianta, por exemplo, o funcionário ter cuidado apenas dentro do asilo. Ele tem que ter cuidado também em casa, né? E eu sei que tem pessoas que moram com outras e são casadas, têm família, enfim. Mas por isso a necessidade daquele cuidado mesmo dentro de casa. Não é assim, entrou em casa, tá tudo resolvido, né? Não é assim que acontece. Então, fica esse alerta e essa preocupação aí, portanto, deste caso que está sendo investigado lá em Gramado, com estas 7 pessoas que morreram contaminadas pelo coronavírus. Muito bem, agora nós temos um outro assunto, atenção, agora de manhã uma pessoa foi presa, na verdade não foi uma pessoa, foi a namorada do principal acusado da morte dos pais, né? Incrível que a gente fale uma coisa dessas, de um jovem de Jaguarão, que na sexta-feira, então, pelo visto, em parceria com a própria namorada e talvez outras pessoas, planejou a morte dos pais. E ela foi presa agora de manhã, né, Lucas? Presa, André, a namorada desse jovem que matou os próprios pais na última sexta-feira. Segundo a polícia, foi ela quem atirou nas vítimas naquela noite. E hoje também a polícia encontrou a arma utilizada pelo crime. Um revólver calibre 22 que foi encontrado no rio Jaguarão pela polícia. Agora, crime praticamente esclarecido, já se tem mais ou menos a motivação, que, segundo a polícia, é financeira, se tem a autoria, esse casal de namorados e também uma terceira pessoa que está sendo investigada, ainda qual é o envolvimento, e também a arma do crime que foi encontrado. Agora, André, alguns detalhes que chegaram ao longo aqui do programa, que a gente não trouxe na primeira entrada, questão do velório. Os dois estiveram presentes no velório das vítimas. Que coisa. Segundo relato de pessoas que estiveram lá, choraram. O jovem se debruçou sobre o caixão, foto deles, né? Leu uma carta para a mãe, dois, chorando, e saiu do cemitério precisando de atendimento médico, de tão abalado que estava com toda essa situação. Esse foi o relato de uma pessoa até que abalado, estava, né, lá nesse cemitério, André. Abalado até porque, né, talvez estivesse com o erro que ele, junto com a namorada, os dois na foto aí, ele está preso e ela também presa agora de manhã. E investigam se tem a participação de mais alguém neste crime que aconteceu em Jaguarão, né, desse casal que foi morto pelo filho, amando do filho, e quem atirou foi a namorada, a Bruna, né? A Bruna, que está presa e segue a investigação, porque esta história ainda não está bem contada. Obrigado pela participação, Lucas Abate. Aliás, Lucas, fica aqui comigo. Vamos chamar aqui, nós temos agora, vamos para o nosso estúdio Farroupilha, vamos mudar de assunto, agora vamos encaminhar para o encerramento com alegria, porque sempre é bom falar das nossas tradições. E nós vamos até o CTG, lá na Zenha, onde está o Galdério Marcelo Chevali, com os nossos convidados que honram e celebram a tradição do Rio Grande do Sul. Tá lá ele, mais feliz que a abelha em pote de mel. Não é mesmo, Marcelo Chevali? Tá se divertindo por aí.
Exatamente, meu irmão, meu amigo André Rara, nossa equipe está aqui no Estúdio Farroupilha SBT, aqui no CTG Estância da Zenha, junto com o piquete Grito do Quero Quero, para cultuar as tradições, para respirar esse espírito Farroupilha no nosso mês, no mês do gaúcho. E olha, André, temos convidados muito especiais, um grupo que, olha, é muito conhecido no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Os caras já atravessaram a fronteira, esses gaudérios atravessaram Mampituba há mais de 3 décadas, viu, André? Tô falando do Tchê Barbaridade. É realmente um grupo que anima muitas festas aqui no Rio Grande do Sul, em vários lugares, e estão aqui nos dando a honra hoje no Estúdio Farroupilha. Eu vou conversar aqui com um dos vocalistas, o Cristiano Vargas. Cristiano, obrigado pela presença, parabéns pela trajetória de vocês. É um prazer do SBT receber vocês aqui, Cristiano. Prazer é nosso, Marcelo. Um grande abraço a todos os espectadores. Muito obrigado pelo espaço. Estamos felizes demais. Nesse momento que estamos tão distante do nosso público, estamos tendo um momento de aproximação através do SBT. Mas essa distância a gente vai encurtar agora aqui no SBT Rio Grande, viu, Cristiano? Daquele primeiro CD lá do Moça Fandangueira de 1990 até o mais recente, de 2019, passa um filme, e um filme com trilha sonora, né? É uma trilha sonora com mais de 300 canções gravadas, inúmeros sucessos, inúmeras músicas populares ao gosto do público, por onde o Tchê Barbaridade passa. Graças ao bom Deus é sempre muito bem recebido e as pessoas gostam e querem ouvir o nosso repertório, a música do Tchê Barbaridade. São mais, como eu falasse, 30 anos, indo para 33 anos agora, dia 5 de dezembro desse ano. 33 anos agora. O Edson vai falar também pra gente aqui da agenda de shows, né, Edson? Como é que tá aí? Estão retomando já essa questão dos shows? Devagarinho, depois de 6 meses, voltando aos pouquinhos, já com uma agenda extensa de lives e drives aí pelo interior do estado. Agora, sexta, sábado e domingo estaremos em algumas cidades aí do nosso interior, então tá sendo maravilhoso. Através do nosso comercial Paulinho Bombassaro, a gente tá se virando aí, estamos voltando. Paulinho Bombassaro, vou passar o número aqui, dá o serviço, viu, André? 99951-8234. Quer contratar o Tchê Barbaridade, vai nas redes sociais ou liga pro Paulinho Bombassaro. Agora eu vou vender o peixe. Quem tá dando esse apoio, essa parceria tremenda pro Estúdio Farroupilha, eu tô aqui com o Nacional. O Nacional é perto, o Nacional é prático, é preço bom para você. Também a Fael, faça a sua graduação online na Fael. E farmácia Preço Popular de verdade é na farmácia Preço Popular. E o Cicobi, claro, essa cooperativa de crédito, somos feitos de valores, somos feitos pro Rio Grande, a Cicobi. E o apoio, não posso deixar de falar do apoio a 100 Telecom, internet para empresas e provedores com link 100% dedicado. E essa pilcha que eu estou usando aqui, essa pilcha de primeira, André, é da Casa do Peão no centro de Porto Alegre. Nossos parceiros aqui, as botas, enfim. Estou um verdadeiro gaúcho, sou de asfalto. Então, olha mas só. Olha, vamos seguindo as tradições. Marcelo. Viu, André? Ó, e para encerrar o SBT Rio Grande em alto estilo, a gente já se despede. Tá me ouvindo aí? Ó, a gente já está se despedindo, é tudo contigo por aí. Vou pedir agora pro pessoal do Tchê Barbaridade balançar aqui, fazer todo o pessoal sair dançando nesse salão grande do CTG Estância da Zenha. Um grande abraço para ti, André. 7h20, a gente se fala no segunda edição com vocês. Tchê Barbaridade! Pessoal em casa pode dançar. Essa noite nesse baile eu quero me arrebentar. O balanço que eu danço não canso, pode apostar. Pode entrar a madrugada só tocando o vaneirão. O gaiteiro Marretes do Gauchão. O Gauchão aqui tem fama por toda esta região. As mulheres dançadeiras me disputam pra dançar. Até fiz curso de fandango para me aperfeiçoar. Sou nojento de escolher dentro do meu par. É dançar no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito.